do this fucking shit. Sempre que imaginamos aulas de matemática, pensamos em algo chato, difícil e completamente abstrato, sem aplicações conhecidas no nosso dia a dia. Mas e se eu disser que a matemática pode ser muito divertida e ter aplicações em coisas que gostamos e utilizamos sem nem perceber? A inteligência artificial é um ramo da computação que pesquisa como os computadores podem aprender sozinhos. Entre as aplicações dessa ciência estão o mercado financeiro, previsões de vendas, pesquisas científicas e até desenvolvimento de jogos. Sabe aquele joguinho simples que você joga no celular para passar o tempo? Já imaginou quanto de matemática tem por trás dele? Quando for jogar novamente, perceba o quanto de aleatoriedade o jogo te oferece. Tem jogos que alteram o rumo da sua aventura de acordo com as decisões tomadas pelos jogadores. Outros têm diversos finais diferentes. Movimentos de personagens e o próprio cenário se modificam conforme você evolui na história. Tem jogos como Minecraft e The Sims, por exemplo, que uma partida nunca é igual a outra. Mas como o jogo sabe o que fazer? Como sabe interagir com infinitas possibilidades de escolha de quem está jogando? É aí que entra a inteligência artificial. Ela é feita para aprender de acordo com o comportamento dos jogadores e dos dados que são fornecidos. E como ela faz isso? Matemática. Toda a base da inteligência artificial é feita de cálculos matemáticos. Alguns cálculos são bem complexos, outros nem tanto. Hoje você vai conhecer um pouco da inteligência artificial, sua aplicação em jogos e toda a matemática envolvida. Ou eu poderia dizer matemática. E vamos entrar agora na parte de inteligência artificial aplicada aos games. Sim, nós temos matemática nos games, e hoje nós vamos aprender a função de primeiro grau. Este é o formato da função de primeiro grau. f de x é igual a ax mais b. f de x é a mesma coisa que y, então nós podemos reescrever essa função desta forma: y é igual a ax mais b. Para que a função de primeiro grau exista, os termos a e b devem pertencer ao conjunto dos números reais e a deve ser diferente de zero. A função de primeiro grau tem o termo independente e o termo dependente, sejam eles a e b. O termo dependente, que é o termo a, ele sempre multiplica a variável. E o termo b é o termo que sempre está sozinho. Neste exemplo, nós temos aqui f de x é igual a 2x mais 7. Qual é o termo a e o termo b dessa função? O termo a é o que sempre multiplica a variável, então nós temos ali o 2 multiplicando x, e o termo b é o que está sozinho, ou seja, a igual a 2, b igual a 7. Neste outro exemplo, y é igual a 5 menos 2x, lembrando que o termo dependente é o termo que multiplica a variável, então neste caso o termo dependente, o a, é igual a menos 2, atentar para o sinal ao lado do número, e o termo b é o termo que está sozinho, neste caso 5. E neste último exemplo nós temos f de x é igual a 3x. O termo a é o termo que multiplica a variável, então nós temos ali 3 vezes x, então a é igual a 3. E nós não temos o termo b. Se não temos, b é igual a 0.
Agora que aprendemos a calcular o valor da função, vamos ver como que funciona a função de primeiro grau no plano cartesiano. Nós temos aqui os dois eixos de x e y, e temos a função f de x, que é igual a 4/3 de x menos 2. O gráfico da função de primeiro grau sempre será uma reta. E nós temos aqui plotada no gráfico a reta que representa a função dada. Imaginemos um ponto, aquele ponto no canto superior direito, marrom, e nós temos que descobrir quais os valores de x e y para este ponto. Para descobrirmos o valor de x, nós traçamos uma linha do ponto até o eixo x. E nós encontramos que neste ponto x é igual a 6. Para encontrar o valor de y, traçamos uma reta do ponto até o eixo x. Y é igual a 6. Todo ponto em um gráfico cartesiano, ele terá suas coordenadas x e y. Vejamos aqui um novo ponto. Canto inferior esquerdo, ponto amarelo. Vamos descobrir qual o valor de x e y nesse ponto. O valor de x, basta traçar uma reta do ponto até a linha x, e nós teremos o valor menos 3. Então x vale menos 3. Para descobrir o valor de y, traçamos uma linha da mesma forma que fizemos anteriormente. E neste ponto, y vale menos 6. Então, para este ponto, nós temos o par ordenado, ou seja, as coordenadas de x e y, onde x é igual a menos 3 e y é igual a menos 6. Vamos ver mais sobre o gráfico da função de primeiro grau. Nós temos aqui o gráfico da função y é igual a 2x menos 3. O termo independente, que é o termo que fica sozinho, ele também é conhecido como coeficiente linear ou intercepto, porque ele sempre vai indicar aonde a reta da função de primeiro grau cruza o eixo y. Podem ver ali que o termo b da função vale menos 3, e neste ponto exatamente a reta cruza o eixo y. Já o coeficiente, o termo a, que é o termo dependente, também ele é conhecido como coeficiente angular. Indica a inclinação da reta em relação ao eixo x. A inclinação da reta é dada pelo coeficiente angular. Outro ponto importante, quando a reta está nessa posição, nessa inclinação que indica um crescimento, nós dizemos que a função é crescente. E um ponto importante que indica isso é que o termo dependente, o termo a, ou coeficiente angular, ele é positivo. Então nós temos que o coeficiente angular desta reta é o 2. Como o 2 é um número positivo, essa reta é crescente e essa função é crescente. Aqui temos um exemplo de uma função decrescente. Reparem em dois pontos importantes. O a é negativo. Se o a é negativo, a função sempre vai ser decrescente. Outro ponto importante é o coeficiente linear, ou o termo b, que é o termo independente, o que está sempre sozinho, neste caso vale 1. E o 1 é exatamente aonde a reta da função cruza o eixo dos y. Nós já aprendemos como calcular a função, já aprendemos como se comporta o gráfico da função, já aprendemos sobre os coeficientes, mas a grande pergunta: aonde que se aplica a função de primeiro grau nos jogos? Vamos responder essa pergunta agora. Imagine um jogo como Free Fire, e que nós precisamos de uma função para calcular a quantidade de armas que são necessárias para o jogador. Imagine que as armas que estão disponíveis no jogo não são infinitas, elas são finitas, mas elas não podem ser escassas o suficiente para que os jogadores não as encontrem. Então nós precisamos de uma função para calcular quantas armas são necessárias. Como que nós fazemos isso? Primeiro, nós vamos traçar aqui um gráfico, um plano cartesiano, e traçar uma reta da função, onde x será o número de jogadores e o y será o número de armas disponíveis.
Para isso, imagine que o computador calcule uma função qualquer, seja essa função f de x, que é igual a 5x mais 30. Imagine agora que nós queremos saber quantas armas são necessárias para uma partida onde há 30 jogadores. Simples. O 30, a quantidade de jogadores é o x. Então, para o valor 30, o valor de x igual a 30, qual é o valor correspondente de y? Nós teremos naquele ponto uma coordenada x e y. X, o número de jogadores é igual a 30, logo o número de armas disponíveis seria igual a 180. Em outros jogos, nós poderemos ver, por exemplo, no League of Legends, a quantidade de defensores. Imagine uma função que calcule a quantidade de defensores suficientes para que o jogo não fique nem muito difícil e nem muito fácil de se ultrapassar. Seguiremos a mesma forma anteriormente. Imagine que para um jogo de futebol nós tenhamos ali aqueles jogadores, nós controlamos apenas um jogador, os outros jogadores eles têm, digamos que assim, vida própria. Como que esses jogadores se movimentam? Então, por exemplo, se o nosso jogador, do qual nós controlamos, vai para o ataque, os outros jogadores terão que acompanhar isso, né? Porque senão ele não vai ter para quem tocar, não vai ter como fazer o gol, não vai ter como atacar. Então, imagine que a gente pode também colocar uma função para esse sentido. No Minecraft, nós poderíamos, por exemplo, criar uma função. Imagine que a quantidade de comida suficiente ou necessária para um jogador, ou a quantidade de árvores, a quantidade de recursos de madeira, de pedra, de ferro, necessário para que o jogador consiga desenvolver o universo dele. Como calcular? Até porque no Minecraft todo o universo ele acontece conforme você vai jogando, e o jogo calcula isso. Dentro da inteligência artificial existe um algoritmo de aprendizado de máquina que se chama regressão linear. A regressão linear ela é basicamente formada pela função de primeiro grau. A regressão linear ela é utilizado em jogos, é utilizado no mercado financeiro e diversos outros sistemas computacionais para que a máquina aprenda. A ideia desta aula é mostrar para você como a matemática está em tudo, inclusive nas coisas das quais você gosta muito, e espero que ela seja muito proveitosa no seu dia a dia, nas suas tarefas no futuro, seja trabalho, pesquisa ou diversão.